futuro ministro, né, da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, anunciou agora de manhã o nome do novo diretor da Polícia Federal. O escolhido é Maurício Valeixo, que atuou como superintendente da PF no Paraná durante parte da Operação Lava Jato. Acho que agora ele está lá ainda, não está não? No Paraná? Você diz o... Ah, não, ele ainda está, não tá? Porque realmente só vai ser depois, ele deve pedir exoneração e tal. Ele continua lá, né? Ele continua lá, mas ele vai, a partir de janeiro, né? Deve ter toda essa... Aí tem o decreto, nomeia, aquela coisa toda. Mas o que está acontecendo? O Sérgio Moro, claro que para desempenhar um papel como ele desempenhou na força-tarefa da Operação Lava Jato, ele estava cercado e a força-tarefa, os procuradores, os policiais federais tinham ali realmente uma turma, né, que tinha um mesmo objetivo, o mesmo tipo de trabalho, a mesma forma de pensar sobre a legislação e uma forma de agir. Então, criou-se ali uma aliança de pessoas de confiança. Porque, claro, que não é todo juiz federal que pensa como o Sérgio Moro, não é todo procurador que pensa como os procuradores da Lava Jato e não é todo policial federal que pensa como os policiais federais que trabalharam na Força Tarefa. Então, ali criou-se realmente... Né, Zezé? Cunhou-se eu acho um vínculo, um jeito de se fazer investigação, de se trabalhar, que não tinha se visto antes, né, Até Sena? Então, com certeza. Então, é claro que é natural que ele vai criar lá uma... Acho que ele vai, de fato, ali... O que eu tenho impressão, Zezé, é que vai, com uma lente de aumento ali, ele vai criar uma mega estrutura com poderes, né, e que poderia... Se tudo der certo, poderá replicar o que foi a Operação Lava Jato para fiscalizar, ficar de olho, reprimir com mais eficiência do que aconteceu até então o crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro e corrupção, né? E o crime organizado, né? Claro. Ele vai ter que entrar nessas duas frentes, corrupção e crime organizado. E foi isso que ele prometeu, inclusive na entrevista dele, né? Mas ele vai precisar de ferramentas aí que ele deve vir com elas, apresentá-las para serem submetidas ao Congresso assim que ele chegando, né? É verdade. Isso no dia 1º. Mas tenho eu a impressão... Assim, ele vai ter um pacote, o Sérgio Moro, acredito eu, tem um pacote dele, para os objetivos dele, né, enquanto ministro da Justiça. E aí o Bolsonaro vai ter um pacote dele também para a segurança pública, inclusive que eles não são tão convergentes nesse programa, mas o Sérgio Moro já disse que respeita, que sabe que ele é o presidente do Brasil, que ele foi eleito. Claro. Né? Agora, eu acho que dentre as questões aí que o Moro vai colocar, esse pacote de legislação, tenho certeza, Sena, topo de tudo, prisão após julgamento em segundo grau. Para resolver definitivamente isso. Não ficar na mão de Supremo nenhum. Tenho certeza disso. Você tem certeza? Eu tenho, sim. Eu não sei se passa. Não. Mas que ele vai pôr, ele vai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, eu vou falar uma coisa para você, hein? É por isso que eu falo, né? A nomeação, eu falei uma vez, a Rose não gostou muito, né? Você estava junto comigo, ela achou que a gente estava endeusando demais. Gente, o que eu imagino sobre isso? O Sérgio Moro pode não dar certo. Assim como o Pelé, que era o atleta do século, foi colocado lá como ministro dos esportes e extraordinário dos esportes. E não desempenhou. Não criou lá, não foi uma passagem que falou, olha, ele criou isso, criou aquilo, melhorou isso. Não, foi uma passagem quase que nula. Não seja lá porque não deu certo, seja porque ele não tem tarimba política, seja porque o ministério não tinha verba. Sei lá, não interessa o motivo, não deu certo. Então pode ser que Sérgio Moro não dê certo. Agora, que foi uma escolha, que realmente é um técnico, é um homem que sabe do que está fazendo. E se ele se propõe, né, a combater o crime organizado, é um cara estudioso no assunto, então não tenha dúvida. Eu acho que foi a melhor nomeação até agora de ministro da Justiça, foi essa. Se não der certo, é outra coisa. É outra coisa. Mas por que eu fiz esse preâmbulo aqui? Para dizer o seguinte: quando o Sérgio Moro chegar com um pacote lá, a equipe dele entregar um pacote no Congresso, a pressão vai ser sobre os congressistas. Sim. Vai falar, bom, gente, ele vai dar aquela entrevista coletiva dele, vai explicar o pacote, vai explicar o que ele está pensando e vai entregar a lei lá. Aí, os
congressistas é que vão ter que explicar por que discordam daquilo e por que não aprovam aquilo. Por isso tem muita gente falando, por exemplo, Sena, que o Bolsonaro vai ter que decidir nesse momento com o que ele vai gastar esse momento inicial. Se ele vai usar esse momento inicial com o Congresso para apoiar esse pacote, tanto de medidas que vão ser propostas pelo Moro, como aquelas propostas por ele próprio, tá? E que tem muita coisa impopular no meio disso tudo. Do Moro tem prisão em segunda instância, do Bolsonaro tem a questão da redução da maioridade penal. Então, são várias coisas aí misturadas. Ou se ele vai gastar esse primeiro momento para brigar pela Previdência. Porque as duas coisas... os analistas estão achando que vai ser muito pesado para ele tratar já no primeiro semestre das duas coisas. E aí, eles vão além, colocando que até deveria pensar em ir com a reforma da Previdência, que esse não tem tanto respaldo popular, porque o pacote do Moro deixa que o povo enfrente o Congresso para eles. Então, eu me lembrei disso a hora que você começou a falar sobre esse negócio do povo. Que ele vai ter o povo do lado dele. É uma teoria importante, é uma teoria interessante essa aí. Interessante, né? E agora, claro, né, Zezé? Agora, eu sempre pensei o seguinte, se um presidente ou político, vamos pensar isso em qualquer esfera, gente, para não pensar que a gente tá puxando o saco demais do Jair Bolsonaro aqui. Deus me livre, olha, gente, nem vem. Um político de qualquer... Imagina, por exemplo, um prefeito da sua cidade ou um governador do seu estado. O que acontece? O cara que está pensando em fazer corrupção, criar um sistema de toma lá da cá, criar lá esquema de conluio para tentar tirar verba não sei de onde, quem quer que seja, nomear o Sérgio Moro para ministro da Justiça e da Carta Branca, é uma coisa... É uma coisa que afiança, pelo menos em termos de idoneidade. Exatamente. Se no meio do mandato ele vai se desviar, a gente não pode dar garantia nenhuma. Exatamente. Mas que nesse momento ele tá ali cumprindo com a palavra dele e a gente tem de reconhecer isso. Tem uma coisa, realmente o Bolsonaro ele fez uma coisa que realmente surpreendeu a mim, particularmente, porque é o seguinte, se não der certo, se por algum motivo o Sérgio Moro for demitido ou pedir demissão, todo mundo vai falar, não deixa o homem trabalhar. Ele quis fazer coisa errada e o homem pediu a conta. Por isso que existe aquela história, nunca nomeie alguém que você não possa demitir. Exatamente. E o Sérgio Moro é mais ou menos uma situação dessa. Queima o filme se ele for demitido, né? Então... Exatamente.